Meus amados, eu vos convido a abrir vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 2. Vamos ler o famoso texto da festa de casamento em Caná, na Galileia. Talvez você já tenha me ouvido falar sobre essa história, mas hoje eu vou abordar um aspecto um tanto diferente, então se mantenha interessado. Eu nunca falei antes, nem aqui, nem em lugar nenhum, sobre esse ângulo que pretendo falar hoje. Evangelho de João, ou segundo João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: No terceiro dia foi realizado um casamento no povoado em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus a ele disse: Eles não têm mais vinho. Mulher, que tenho eu com você? Disse ele. Ainda não chegou a minha hora. Todavia a mãe disse aos empregados: Façam tudo o que ele disser a vocês. Havia ali 6 talhas de pedra. Elas eram utilizadas nas cerimônias de purificação. Em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Então Jesus disse aos empregados: Encham as talhas de água. Quando isso foi feito, ele disse: Tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. E eles levaram. Quando o mestre de cerimônia experimentou a água, que já tinha sido transformada em vinho, não sabendo de onde vinha, embora os empregados soubessem, chamou quem, gente? Quem a cerimônia chamou? O noivo, isso é importante. Chamou o noivo e disse: O Senhor é diferente de todos os outros. Geralmente o dono da festa serve primeiro o vinho melhor, e depois, quando todo mundo está satisfeito e não se importa mais, o vinho inferior é servido. Mas o Senhor guardou o melhor para o fim. Este milagre em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Ele revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Agora, eu li numa versão que não tem a palavra grega, que para mim é fundamental hoje. Deixa eu mostrar para você na NVI ou em qualquer outra versão, vai ter essa palavra aqui, ó. Lá no versículo de número 11, diz assim, versículo de número 11, sim. Este sinal miraculoso. A palavra sinal, que está no original grego, é importantíssima. A gente não pode contrair ela em apenas milagre. Sinal miraculoso no original. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória. Tanto é um sinal que o propósito desse sinal é revelar, é apontar alguma coisa, é sinalizar alguma coisa. Este sinal revelou assim a sua glória. Estou na NVI agora. E os seus discípulos creram nele. Foi um sinal. Aquele milagre não foi simplesmente para satisfazer a festa, foi também, mas aquele milagre tinha um propósito de revelar alguma coisa, de sinalizar alguma coisa, de apontar alguma coisa. Meus irmãos, de quinta para sexta eu vivi uma experiência na madrugada muito interessante. Tanto que quando estava ali no texto aqui, eu comecei a lembrar da experiência, meu coração começou a bater mais forte e a voz começou a querer embolar de emoção. E eu ainda não consegui falar sobre isso, porque sempre que eu penso em falar, me dá uma trava, é difícil expressar. Até me ensaiei falar com Tainã algumas vezes, não falei ainda, ela vai saber também quando assistir o culto. Ela não está aqui porque ela está pregando. Fui pregar lá em Santo Antônio de Jesus. Mas de quinta para sexta eu tive vários sonhos.
tive uma noite com muito sonho, muita coisa acontecia na minha noite. Parecia que eu estava vivendo ali uma década numa noite. É impressionante como o sonho tem esse poder, né? De levar você a viver muita coisa num espaço curto de tempo, né? Parecia entrar em outra dimensão, onde o tempo corre diferente. E ali eu estava sonhando várias coisas. E de repente, num momento do sonho, eu era levado por Deus para ver 2 lugares. E eu sabia que eu ia ver o lugar que a Bíblia diz de separação eterna de Deus, de condenação. E depois eu fui ver o lugar de vida eterna com Deus, de comunhão eterna com Deus. É difícil expressar, me faltam palavras para descrever as sensações que eu tive, mas eu vou tentar. No primeiro lugar, o de condenação, eu não entrava em nenhum dos dois, eu ficava na porta dos 2 lugares, eu ficava tipo uma entrada. E no primeiro lugar, a impressão que eu tinha era que era um buraco muito profundo, um buraco de muita solidão, uma solidão muito doída. Eu gosto de ficar só, mas aquele buraco me apavorava. Eu sentia uma angústia que eu nunca senti antes. Olha que eu não entrei, eu estava na porta, mas era como se minha emoção entrasse, sabe? Era muito angustiante, eu queria sair dali, eu queria correr dali. Eu nunca senti uma angústia tão profunda, uma tristeza tão profunda. Eu nunca senti algo tão ruim na minha vida. Era muito ruim mesmo. Me perdoe, eu sempre uso essas metáforas, essas ilustrações às vezes infantis e bobas, mas acho que ajuda a ilustrar. Não sei quem assistiu os filmes do Harry Potter, e o Harry Potter, ele tem um medo dementador. Um dementador é uma criatura que suga a mente, daí é dementador, ele suga a alma. E a impressão que me dava, quem assistiu o filme vai lembrar, é que aquele buraco me sugava, ele estava me puxando, me sugando. Era um negócio muito ruim, muito apavorante. Nenhuma angústia que eu tenha sentido se compara àquilo. Muito ruim mesmo. Nada, sabe aquele momento que você fala: meu Deus, eu não quero viver isso por nada? É o que eu sentia. Nada vale isso aqui. Era o que eu sentia diante daquele buraco. Com isso não quero dizer: o pastor Diogo então descobriu que o inferno é um grande buraco. Não, isso talvez foi a forma que Deus quis mostrar, retratar para minha emoção, que Ele quis mostrar para mim. No fim, não sei, talvez como Dante fala, no inferno de Dante, né? O inferno para cada pessoa tem uma configuração diferente, né? Mas para mim parecia um grande buraco, muito fundo, muito escuro, muito solitário, muito apertado, claustrofóbico, uma coisa horrível. E eu não queria estar ali de jeito nenhum. E aí, depois eu era levado para a porta daquilo que a gente chama de céu, de paraíso, de glória eterna. E aí, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente sonha viajar, comprar alguma coisa, conquistar alguma coisa, a gente sonha com o título do nosso time de futebol, sei lá, qualquer coisa que a gente queira muito ver e vivenciar. Por melhor que seja quando chega a experiência, casar, ter filhos, enfim, por melhor que seja quando chega a experiência, sempre de alguma forma tem alguma coisa imperfeita. Sempre falta alguma coisa. Nunca é tudo que a gente imagina ser, pelo menos que a gente fantasia assim: e quando eu encontrar isso, então pronto, zerei a vida, tudo, eu tenho tudo. E ainda quando temos essa sensação de alguma coisa que nos traz profunda alegria e contentação,
isso passa rápido, sabe? Isso sai. Mas quando eu estava ali diante daquele portal, a sensação que eu tinha é tipo, é isso. É isso aqui. Aí inverteu. Da pior sensação da minha vida, eu fui para a melhor sensação que eu já tive na vida. Eu não sei descrever, eu não sei, toda vez que eu começo a pensar, me emociono. Não sei quanto tempo vai durar o efeito disso em mim, mas é muito forte. A sensação que dá é tipo assim, chega logo. Tipo assim, é isso. Sabe, tudo é pequeno em relação a isso, tudo é... E olha que eu não entrava, eu ficava na porta, mas mais uma vez é como se meu coração pudesse entrar, pudesse captar, pudesse sentir. Eu não sei explicar. É tudo. É tudo. É perfeito. A sensação era de satisfação, de realização, eu não sei explicar, não tem como descrever. Longe de mim quer dizer que tive a experiência que Paulo teve. Com certeza não. Paulo deve ter uma experiência 1.000.000 de vezes mais profunda que a minha. Mas ele fala em 2 Coríntios 2:12 que ele, quando foi ao terceiro céu, viu coisas que são indizíveis, são inexplicáveis. Então, eu também não sei explicar. E aí, no dia seguinte, aí da sexta para o sábado agora, eu estava dividido. Eu orei e falei assim, eu quero de novo viver, mas não queria parte do buraco, não. Eu fiquei dividido, se eu pedir a Deus para viver de novo, porque eu não queria o buraco, eu queria só a outra parte, a parte boa, né? Aí fiquei com, se ele me der as duas, será que eu ainda quero? E depois de muito relutar, pensei, não, acho que vale a pena, mesmo com aquele buraco terrível, eu acho que vale a pena se ele me der as duas experiências de novo. Aí eu orei bastante, mas não rolou. Não aconteceu. Mas assim, isso me absorveu muito, isso mexeu muito comigo. É algo, enfim, eu não tenho como traduzir. Não tenho como traduzir o que isso fez em mim. Não dá. Simplesmente não dá. E a partir disso, Deus me levou a esse texto aqui de Caná. A gente está em Caná da Galileia e Jesus está numa festa de casamento. E ele vai começar o seu ministério numa festa de casamento. O primeiro sinal do ministério dele vai ser numa festa de casamento. Gente, por que ele escolhe uma festa de casamento? Não tenha dúvidas que isso foi planejado, isso foi pensado. Toda a vida de Jesus era pensada nos mínimos detalhes. Ele seguia um cronograma do Pai. Ele mesmo administrava a vida dele, o tempo dele, para que tudo acontecesse no lugar certo e na hora certa. O Evangelho de João deixa isso muito claro. Lá em João 7, por exemplo, tem uma hora que os irmãos dele, que não creem nele, dizem: Jesus, se você quer ser reconhecido, não fica aqui na Galileia escondido, não, desce para a Judeia, lá é o palco, lá é o lugar onde se fica famoso. Tipo assim, sai do Nordeste, vai para São Paulo, lá que a coisa estoura. E ele diz aos irmãos dele: para vocês qualquer hora é hora, eu tenho a hora certa. Em João 11, quando ele recebe a notícia de que Lázaro está morto, está doente na verdade, está prestes a morrer, o texto fala que propositalmente ele amarra o passo, ele segura, ele fica onde está por mais 2 dias, ele atrasa propositalmente, ele quer chegar em Betânia com Lázaro morto, já com 4 dias de morto. Então nada é por acaso. Quando ele se batiza, o momento que ele batiza, tudo é onde o local, que tudo é muito bem pensado. Eu falei, acho que na semana passada, se não me engano, que até o nascimento de João Batista e o deles terem 6 meses de diferença,
tem um plano, tem um projeto, é um encaixe perfeito no plano divino. Então não pense que Jesus começou seu ministério, ele deu o primeiro sinal do seu ministério. Ele se apresentou para os seus discípulos como Messias num casamento à toa. Ele quis dar ali um grande sinal. Ele quis dar um grande sinal de quem ele era e do que ele veio fazer. Ali Jesus veio dizer quem ele era e o que ele veio fazer. Preste atenção. A cultura do Oriente Médio valoriza muito as festas, até hoje, e valoriza muito o casamento. Um casamento judaico é uma das festas mais alegres, mais bonitas que você poderá ver na vida, se você ver um dia. O casamento judaico celebra não só a união do noivo com a noiva, mas uma união de famílias, uma pactuação muito profunda, uma estruturação social que é muito celebrada por eles. Tanto que as festas duravam 7 dias, algumas duravam mais do que isso. Eles festejavam muito. E aquela era uma cultura de honra e vergonha. Conceitos de honra e vergonha são muito fortes no Oriente Médio, até hoje. Naquele tempo, talvez ainda mais. E aquela família que está promovendo aquela festa, especialmente o noivo, que era o responsável por fazer a festa e por trazer o vinho, seria muito desonrada. Porque na festa mais importante da família, da história dele, ele vai deixar faltar vinho. E isso significa fim da festa. Significa acabar, porque o vinho era o motor da festa, o vinho era o principal elemento da festa. Então, quando acaba o vinho e a vergonha vai tomar o lugar da honra, a vergonha será estabelecida, uma marca, um trauma ficará naqueles noivos para o resto das vidas deles, aquelas famílias ficarão traumatizadas e infamadas. Jesus está ali. E Maria sabe que seu filho é especial. Maria nunca viu o milagre, provavelmente. Mas Maria sabe que ele é diferente. Maria, desde a concepção dele, sabe que ele é diferente. Maria teve vários sinais, né? O anjo Gabriel, depois a própria Isabel, o sonho de José, os pastores que vieram, os magos que vieram, Ana e Simeão no templo, e diversos sinais que nós não sabemos que ela teve durante a vida de Jesus, de que ele podia ajudar. Então ela fala com ele. E Jesus, meus amados, ele assume naquele momento a função do noivo. Ele vai providenciar o vinho para restabelecer a festa, para restaurar a festa, e para trazer para aqueles que não têm mais vinho, que não têm mais alegria, que não têm mais festa, cuja festa vai morrer, o melhor vinho possível. Preste atenção, isso é tão forte que a estratégia da festa era a seguinte: você coloca primeiro o melhor vinho. Quando o pessoal for ficando mais altinho por causa do vinho, sem tanta percepção de paladar, você vai colocando o vinho inferior, porque ninguém aguenta 7 dias de vinho top. Pense em você. 7 dias de festa, onde só se bebe vinho, não tem outra bebida, não tem cerveja, não tem caipirinha, não tem caipirosca, não tem suco de uva só para criança, adulto bebe vinho. 7 dias de vinho top. Quanto é o vinho top? Imagina, é muito caro. Então ninguém faz festa assim. Você bota primeiro o vinho, o top, depois você vai baixando, né, até chegar no sangue de boi. Já tinha tido, meu irmão, o vinho francês, já tinha tido o vinho italiano, já tinha tido o vinho, já tinha baixado, já estava no sangue, já tinha acabado o sangue de boi. Acabou tudo. Então vem o vinho de Jesus.
Jesus manda o mestre-sala provar, o cara que coordena a festa, o mestre de cerimônia. Quando ele prova, ele manda chamar quem, gente? O noivo, porque o noivo que era responsável por isso. Isso era uma decisão de quem? Do noivo. Ele manda buscar o noivo e fala: noivo, nunca vi isso. Nunca vi isso. Você mudou a estratégia. Todo mundo, esse vinho aqui é o melhor de todos. Todo mundo pega esse vinho e bota no começo. Você pegou o melhor vinho e colocou no final. Na verdade, o vinho de Jesus era tão bom que pareceu que o primeiro era ruim. Pense que vinho era esse. Pense na qualidade desse vinho. Pense em que vinho maravilhoso foi esse que Jesus fez. E quando Jesus faz esse vinho tão maravilhoso para salvar a festa, Ele está se posicionando ali no lugar do noivo. Preste atenção. Esse é o primeiro sinal de Jesus. No primeiro sinal de Jesus, Ele assume o lugar do noivo, que faz uma festa e que restaura a alegria. Ali Ele estava dizendo: eu vim para noivar, eu vim para proporcionar para os meus a maior das festas, a maior das alegrias. E esse tema vai sendo desenrolado nos evangelhos, nas cartas apostólicas e em Apocalipse. Jesus vai criando a expectativa nos discípulos de um grande dia onde Ele fará uma festa para receber a igreja que Ele chama de noiva dele. Interessante que a ideia era essa: quanto melhor a festa, mais o noivo honra a noiva. Você que assistiu The Chosen, tem esse episódio da festa de Caná. E não sei se vocês lembram que os pais da noiva são meio metidos assim. E os pais do noivo fazem de tudo para impressionar, para honrar a noiva e a sua família. Ali, o Senhor, como sinal, estava dizendo: eu sou aquele que assume na humanidade o lugar do noivo e que faz uma festa e que salva todo mundo da angústia, da tristeza, da vergonha, da desonra. E Ele começa a criar essa expectativa. Ele começa a falar para os discípulos que vai ter um banquete. As parábolas dele falam isso, de um banquete, de uma festa, de beber vinho no reino celestial, se assentar numa mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Eu gosto que ele fala sobre isso lá em Mateus 8. Ele fala assim: muitos virão do Oriente. O Oriente de Israel é Japão, China. Virão do Oriente, né? Os países árabes ali do Oriente. Mas muitos virão também do Ocidente. Aí chega a gente e se assentarão com Abraão, Isaac e Jacó numa mesa no reino dos céus. E Ele vai o tempo todo criando essa expectativa de algo que Ele vai fazer. E talvez você não pense muito sobre isso, talvez isso não esteja no seu coração, talvez você tenha pegado com outras coisas, talvez você esteja correndo atrás de ser feliz ainda, talvez você esteja correndo atrás de: eu ainda vou alcançar, ainda vou viver aquela fase da minha vida. Talvez você já está chegando nos 40, ou passou dos 40, e está inconformado, porque você botou com meta: até os 40 eu tenho que viver o que eu nunca vivi. E a vida ainda não está redonda como você gostaria de que estivesse. Você já adiou por 50, mas está vendo que não vai dar também. Mas eu vou te falar uma coisa: Jesus veio garantir uma grande festa, uma grande alegria. As parábolas dele apontam para isso, a doutrina dele aponta para isso. Apocalipse 19 diz que a noiva está sendo preparada para o encontro com o noivo que já está preparado. E no versículo 6, se não me engano, ele fala assim: felizes são os que são convidados para a festa do casamento. Felizes os convidados para a festa do casamento. Jesus começa seu ministério numa festa de casamento, porque tudo vai terminar numa festa de casamento. Ele escolhe uma festa de casamento, porque no final, aqueles que são noiva
dele, que esperam por ele, que têm expectativa nele, casarão com ele. Em Apocalipse 22, no finalzinho da Bíblia, está escrito assim, que o Espírito e aquele que de fato é noiva, dizem vem. Eles têm uma expectativa por esse momento. Diz que ele vem para quem ama sua vinda. Então essa consciência, essa perspectiva, essa expectação deveria estar muito viva nos nossos corações. E se não está, é porque falta essa revelação, falta esse olhar espiritual, falta essa fé. E a minha oração é que Deus te dê. Eu vou te fazer um bem maravilhoso. Porque tudo na terra é incerto. E mesmo quando é certo, não é o que você pensa que é. Eclesiastes capítulo 2, Salomão disse que tudo que ele desejou, ele não se negou. Imagina, tudo que ele quis, ele... Então, um texto que impressiona, ele fala assim, ó, eu comprei os cantores. Engraçado isso. Naquela época quem cantava eram escravos de elite, os cantores. Eu comprei os cantores. Se fosse hoje em dia, eu comprei a Beyoncé para cantar no meu palácio. Eu comprei, né, para cantar no meu palácio os melhores artistas. Contratei, mas ele fala: aborreço minha vida. Aborreço minha vida. Paulo o tempo todo fala para a gente não criar muita expectativa na terra, mas para a gente olhar para as coisas eternas e criar expectativa lá. Os que esperam em Cristo só nessa vida são os mais miseráveis dos homens, porque tendo a promessa da glória eterna, não esperam por ela, não se animam com isso, não se confortam nisso, não creem nisso, não se alegram nisso, não se consolam nisso. Estevão, o primeiro mártir, morreu feliz, com o rosto de anjo, porque ele sabia para onde ele estava indo. Ele dizia: Pai, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, me receba aí. Então eu queria dizer hoje a você, e estou tendo dificuldade até de comunicar hoje, do tanto que eu estou mexido com o que me aconteceu, que Jesus, Ele vai fazer uma grande festa, a melhor de todas. Interessante que na filosofia, na cultura grega, na mitologia grega, romana, dependendo da cultura, um é Baco, outro é Dionísio, mas no fim dos tempos, Baco ou Dionísio faria um grande banquete, regado a vinho, muita festa, né, para alegar os homens que estariam ali, de alguma forma, confiando neles. Mas muito maior do que qualquer expectação grega, romana, é a promessa do Senhor. Porque a promessa do Senhor, Apocalipse 21, é de que vai haver uma restauração, que os céus descerão sobre a terra. E mais uma vez ele usa o casamento como simbologia. Ele diz: a nova Jerusalém desce enfeitada como uma noiva para o seu noivo. Mais uma vez ele escolhe o casamento. O casamento é fundamental na metáfora da construção da eternidade. Desce a nova Jerusalém como uma noiva. Como uma noiva, preste atenção, Jesus insiste nisso. Casamento, casamento, casamento. Gente, casamento é aquele momento onde quem se ama se une para sempre. E o que Cristo está dizendo, escolhendo o casamento o tempo todo como metáfora, é: eu amo você. Eu não vejo a hora de casar com você. Estou preparando você para casar comigo. O Espírito está preparando a noiva. O Espírito e a noiva dizem: vem. E na cultura judaica o noivo entra depois, a noiva entra primeiro. O Espírito e a noiva estão esperando: vem, noiva. Entra, noiva. E essa expectação maravilhosa tem outros simbolismos na história, já não vou demorar. Observe, gente, que
o vinho acabou naquela festa. Se o vinho acabou, é porque tinha vinho antes, ok, gente? Certo? Se o vinho acabou, porque tinha vinho antes, não é verdade? Se tinha vinho antes, não tinha vasilhas para os vinhos? Tinha ou não tinha? Tinha vasilhas. Por que é que Jesus não usa as próprias vasilhas dos vinhos que acabaram para fazer mais vinho? Porque ele inventa de usar as vasilhas das águas dos banhos rituais. Tinham seis vasilhas com muito, você observe, de 80 a 120 litros, cada uma cabia. Então ele fez muito vinho. A festa era grande. E essas vasilhas de água eram usadas para os judeus se banharem, porque eles tinham uma ideia que eles precisavam o tempo todo em fazer rituais de purificação, os banhos, os mikvês, para estarem puros diante de Deus, porque o homem é pecador e tem que estar sempre se lavando diante de Deus. Jesus não usa as vasilhas dos vinhos anteriores, ele usa as vasilhas dos banhos de purificação, de santificação. E ali ele está dizendo: o que eu tenho para fazer, o que eu tenho para trazer, o vinho que eu tenho para trazer, ele só pode vir por santificação, por purificação. Eu sei que pecado é um tema incômodo, mas não temos como fugir dele. Nós não poderemos entrar nessa festa de casamento, nas bodas do Cordeiro, viver, experimentar esse vinho sem passar por purificação, sem passar por santificação, sem passar por uma lavagem. Então, um sinal de que eu estou caminhando para essa festa, de que eu fui convidado para essa festa, é que a minha vida está sendo santificada. Eu estou sendo lavado, eu estou sendo purificado, porque a ideia é essa, é que a noiva está sendo preparada. Se eu permaneço na mesma vida, nos mesmos pecados, isso é um sinal muito ruim. Preste atenção, em todas as parábolas que Jesus usa casamento, sempre há uma confusão sobre quem vai entrar e quem não vai entrar. É interessante que existem uns que têm a expectativa de entrar e não entram, como as virgens, lembram, que ficam na porta e não entram, e outras entram. Há uns que são convidados e não entram. Há uns que a princípio são rejeitados na sociedade, mas depois entram. Tem um outro lá, em outra parábola, que entra, mas entra com a roupa errada, como quem não valoriza, e é posto para fora. Sabe o que significa, gente? Que existe um processo que aponta, que qualifica, que sinaliza quem de fato vai entrar e quem não vai nessa festa. Toque em alguém e diga assim: não é de qualquer jeito. Tem um requisito, sabe? Existe um processo. Ele escolheu as talhas de purificação porque elas simbolizam que antes do vinho tem um lavar. Antes do vinho tem uma água que te lava. Tem um rio que te purifica. Sem santificação ninguém verá a Deus. O caminho do justo tem que ser como a luz da aurora. Ele vai brilhando mais e mais. Eu não posso continuar cometendo hoje os pecados de ontem. Não, vou cometer os pecados de hoje, que não serão, em nome de Jesus, pecados de amanhã. Porque eu vou sendo transformado na imagem de Cristo, de glória em glória. 2 Coríntios 3,18. Eu estou sendo lavado, eu estou melhorando, eu estou sendo Jesus que entrou na minha vida, Ele que entrou na minha festa falida. Antes de vinho, Ele trouxe água. Sabe quando você está na expectativa? Lembro da minha avó Geni. Vínhamos eu e meus primos dos cavalos, que a gente passava o dia montando o cavalo. Chegávamos na casa dela, na fazenda, no fim da tarde. Ela preparava um café, meu amigo,
cuscuz, bolo, pães, doces, aquela ambrosia, né? Se imaginar de comida gostosa da fazenda, minha avó sabe preparar, preparava aquela comida gostosa, a gente vinha, surro de cavalo, aí qual é a nossa vontade? Descer do cavalo e sentar na mesa. Aí dizia, menino, nada disso, vai tomar um banho. Ah, minha avó está com fome, vai tomar o... Só senta na mesa depois que tomar o banho. Você não vai sentar na mesa do cordeiro sem tomar um banho. Você não vai estragar, porque você vai desonrar. Você não pode, você não tem direito de fazer isso. Tem uma pregação sobre isso, que é o vacilão da festa. Está todo mundo arrumadinho ali, honrando a festa. Ele chega, não, eu quero entrar do meu jeito. Nós estamos num tempo em que todo mundo quer ser aceito do seu jeito, né? Como se tudo fosse válido. Mas não, meu amado, tem uma vontade que é melhor do que a sua. Tem um jeito que é melhor do que o meu e o seu. Essa história de que está todo mundo certo, essa pós-verdade, isso é mentira. Existe uma verdade, existe um caminho, existe uma vida estabelecida, e com ele que nós temos que nos alinhar, amém? Tem que ter uma limpeza, tem que ter uma lavagem. Mas observe que tem uma coisa muito curiosa nesse texto. Quando Maria vai falar com ele, filho, acabou o vinho. Qual é a resposta que ele dá a Maria? Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Irmão, isso aqui é muito curioso. Primeiro, porque Jesus muito raramente é ríspido. Ele é sempre muito amoroso, muito tranquilo. Até com pessoas que estão maltratando ele, que estão inquirindo ele de maneira perversa, até sendo torturado e zombado na cruz, ele é tranquilo. Mas com a mamãe dele, tão gente boa, a irmã Maria, ele dá uma coisa assim meio ríspida. Por quê? O que aconteceu? A chave para a gente entender isso está, não é chegada a minha hora. Não é chegada a hora de quê? O que significa a expressão minha hora? Não é chegada a hora de começar o ministério. Então, tipo assim, não era chegada a hora, mas Maria pressionou, ele começou? Maria sabia mais do que ele, então? Você acha que não é, menino, mas eu sei que é. Eu sou sua mãe, vai, começa o ministério. Será que foi assim? Eu acho que não, acho que ele sabia mais do que Maria. Lembre de Lucas capítulo 2. Maria procura ele por 3 dias, encontra ele no templo. Mas menino, está fazendo o que aqui? Você não sabe que me cabe desde já cuidar das coisas do meu pai? Então quem sabe do ministério é ele, não ela. Talvez ela vai buscar ele, e ele fala o quê? Não, minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade do meu pai. Então ele sabe muito mais do ministério do que ela. É ele quem dá o comando e não ela. Então como é que ele fala que não é a hora, ele vai fazer o milagre? Porque não é sobre esse milagre que ele está falando que não é a hora. Para a gente entender essa expressão hora de Jesus, a minha hora ou a hora dele, nós temos que ver como essa expressão aparece em outros lugares nesse evangelho de João. E aí vamos entender que hora é essa. Por exemplo, em João 7,30, se puder colocar na tela aqui, meus amados, vai ajudar muito. Preste atenção, eu vou terminar. Olha o que fala aqui, ó. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Que hora é essa aqui, gente? Hora de ser preso e morrer. A sua hora. Toda vez que a expressão a hora dele, a minha hora, aparece no Evangelho de João, aponta para a morte de Jesus. João 8,20, outro exemplo. João 8,20, se puder colocar. Olha, ele proferiu essas palavras enquanto ensinavam no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Você vai encontrar isso em João 12, em João 17. Toda vez que ele fala, pai, chegou minha hora, pai, é a hora, ele está falando da sua morte. Não pode ser diferente em João capítulo 2, porque quebraria a sequência interpretativa, a sequência lógica do próprio escritor, não faria sentido.
Então, quando Jesus diz a Maria, mulher, e meio tenso sim, por causa do que ele pensa, não é chegada a minha hora. Sabe o que está acontecendo ali? De alguma forma, o casamento e trazer vinho para o casamento, fazer a festa de casamento, está lembrando a ele da morte dele. Por quê? Preste atenção. Quem é solteiro aqui que teve num casamento recentemente? Pode levantar a mão assim, rapidinho, não tem vergonha não. Sim, é bom que já faz logo o seu marketing aqui. Eu quero que você agora tente lembrar, naquele momento mais emocionante do casamento, que é o momento mais lindo, ou a entrada da noiva, ou os votos, não sei. No que você pensava? No seu próprio futuro casamento. O casamento tem esse poder de fazer aquele que vai casar, ou que sonha em casar, pensar no seu próprio casamento. Jesus está usando um sinal para apontar o seu casamento. Então ele está ali pensando no seu casamento. Só que aí tem a grande questão. O casamento de Jesus só pode ser providenciado, pago com a sua morte. Trazer o vinho, trazer a alegria, trazer o vinho que vai salvar a humanidade é morrer. Lembre que na ceia ele fala o quê? Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Quando Maria fala, não é, acabou o vinho, ele fala, não chegou a hora. A hora de quê? De morrer. Para pagar a festa, para providenciar a festa, para quitar a festa. Preste atenção. Voltando para as talhas. Não dá para a gente se sentir bem numa festa se você está sujo. Não sei quem já teve a experiência de estar numa festa e de repente caiu Coca-Cola na sua camisa. Pô, você fica mal, né? Aí passa a festa toda assim. Não é horrível? Você se comprou o vestido, se arrumou todo e tal, alugou uma roupa, veio pedir emprestado para sua prima, coitada. Aí caiu um chocolate. E aí melou tudo. Você pegou seu sobrinho melequento, ele espirrou em você e deu aquela... horrível, você fica sem graça, quer ir embora muitas vezes da festa. Deixa eu falar uma coisa. Essa lavagem, essa purificação, a gente não consegue sentir bem diante de Deus sem ser lavado. Lembra do Salmo 51, Davi implorando para Deus, para que Ele o purifique. Purifica-me, Senhor, lava-me como sopo e ficarei limpo, livra-me da minha culpa. Versículo 14, tudo isso ele fala para que depois ele possa dizer, Senhor, me devolve a alegria da salvação. Entende? Então, para promover essa lavagem geral, esse vinho novo, só tem uma coisa que tira pecado. Hebreus diz que pecado só sai com sangue, mas não com sangue de animais, mas com o sangue do Cordeiro que tira o pecado de uma vez por todas, o sangue de Jesus. Então Jesus, Ele sabe que para providenciar essa festa, para acertar as contas espirituais com Deus, para nos lavar, para nos purificar, Ele vai ter que pagar com a sua própria vida. Ele vai ter que derramar o seu próprio sangue. Ele vai ter que entregar o que há de mais valioso, sua própria vida. Ele vai estabelecer um novo reino, um novo tempo construído em sangue, em vida. Deixa eu te falar uma coisa. Estava lendo esses dias algumas teses sociológicas, políticas, antropológicas, que mostravam que as grandes sociedades mais evoluídas, em algum momento,
para que houvesse uma virada, uma mudança muito profunda na estrutura social. Houve um derramamento de sangue, as pessoas morriam. Quando elas morriam, o sangue, ele marcava as vidas, as consciências, as histórias e as mudanças vinham. Deus nos livre e nos guarde isso no Brasil, em nome de Jesus. Que não cheguemos nesse ponto. Mas o sangue, ele tem um poder de marcar, de dividir, marcar antes e depois, de trazer novos tempos. O sangue choca, o sangue faz muita coisa. E biblicamente falando, o sangue paga a dívida espiritual. E Jesus sabia que a festa dele, o novo tempo, a nova Jerusalém que desce dos céus, e lá no versículo 4 fala: não haverá mais dor, nem tristeza, nem lágrima, nem nada disso. Para que tudo isso acontecesse, um preço tinha que ser pago. Alguém tinha que chorar, alguém tinha que sofrer, alguém tinha que sangrar, alguém tinha que sentir, alguém tinha que lavar todo mundo no sangue. Então ele investe a vida, ele investe o sangue para poder casar conosco. Nenhum noivo nunca pagou tão caro, nunca investiu tanto numa noiva. Jacó trabalhou 14 anos por Raquel, 7 antes, 7 depois, mas Jesus entregou a sua vida por sua noiva. Tanto que virou modelo. Paulo fala em Efésios 5: olha, maridos, amem vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Paulo nos apertou, hein? Que deu a vida por ela. Paulo nos apertou, gente, hein, maridos? A gente está apertado por Paulo, né? Tem que dar a vida pela mulher. Então você tem que entender. Preste atenção. E eu quero encerrar aqui. Eu tenho certeza absoluta de que será maravilhoso. De que o que Ele está preparando é maravilhoso. E não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. Mas você tem que entender o que isso custou, qual foi o investimento, sabe? Do que se está falando, que tipo de pacto é feito. Não é sabe? Não é um namoro, não é aquele namoro que você começou no direct do Instagram, não. É algo mais profundo. É um pacto de sangue, onde a vida mais preciosa foi derramada. E não existe outro retorno, não existe outra resposta a não ser uma entrega total. Não há outra resposta, não tem mais. Cristo morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. O seu viver tem que ser Cristo. Você tem que ser completamente apaixonado, apaixonada por Ele. Ele disse: se alguém amar pai, mãe, mulher, marido, qualquer coisa mais do que a mim, não está apto. Não é meu. Não entendeu. Não entendeu o que eu fiz, não entendeu o que eu proponho, não entendeu a minha proposta. Jesus não veio liberar você para ter a sua vida. Não, Ele veio convidar você para a vida dele. E eu encerro dizendo o seguinte: gente, casamento é uma bênção? É maravilhoso. Mas casamento muda a sua vida para sempre. Minha esposa agora me largou com 2 filhos em casa. E eu passei ontem o dia todo trocando fralda e fazendo gagal, e cuida de um e cuida de outro. Acabou, não tem mais negócio de minha vida. É uma vida, né, que você tem que se resolver. Casamento, ele te chama para uma nova vida. E você tem que entender que o teu noivo morreu para casar com você. Pastor, como é que eu vou casar com ele se ele morreu? Ele só ficou 3 dias morto. No 3º dia ele ressuscitou. Mas você tem que entender o que é isso, o que é o evangelho, qual é a chamada, qual é o pedido, qual é a proposta. Porque senão, vou lhe falar uma coisa, não vai rolar. E não é porque você não
no padrão moral, não. É porque você não está com o seu coração no lugar certo. É aqui eu vou encerrar mesmo, você não encerra. Lembre das virgens. Gente, eram 10 virgens, ok? Se as 10 são virgens, é um negócio tão raro. Como é que 5 ficam fora do céu, gente? São virgens. São puras. Como é que 5 ficam fora do céu? Será que eram virgens mesmo? Esse negócio, Mas eram, está lá no texto. Elas são puras, elas são corretas, mas elas não entram. Por que elas não entram? Porque o coração delas não queima pelo noivo. Estão nem aí. Vai chegar depois, estou vendo meu seriado. Vai, pega, acende a vela, fica ligada nele, espera por ele, olha por ele. Não, que depois. Esse papo de igreja, de Jesus voltar, não, tem outras coisas para fazer. Elas não queimam por ele. Jesus vem para quem ama a sua vinda, para quem pensa nisso, quem quer isso, quem deseja isso, quem espera por isso, quem crê nisso. É para essas pessoas. Faz sentido para vocês? Fiquem em pé comigo em nome de Jesus. Vamos orar junto, vamos receber a ceia. Você tem que entender, o convite é para que você seja dele. O convite é um casamento. Mas pastor, a gente não é noivo ainda? Mas na cultura judaica, aí é toda cultura judaica, tem que entender a cultura judaica para entender a Bíblia. Na cultura judaica, noivado e casamento é o mesmo nível de compromisso. Tanto que Maria seria tida como adúltera se José não recebe ela, porque ela teria traído José, porque o nível de compromisso é o mesmo. O noivado na Bíblia, na verdade, você já oficializou a união, você já está casado, você já pertence a um ao outro, e é um tempinho que se dá para arrumar as coisas para casar. O noivado judaico era assim: noivou, pronto, já sacramentou, já está sacramentado. Você vai ter alguns meses agora para despedir da família, para poder arrumar as coisas e se juntar. Se nós somos noivos, meu irmão, a gente está só no tempinho para arrumar as coisas. Nós estamos nessa fase de arrumar a vida. Mas de coração, você está casado com ele mesmo? Isso já aconteceu dentro de você mesmo? Tem uma festa aí, meu amado. Tem uma festa. Tem uma festa onde o vinho, ele vai providenciar. Agora também tem o buraco lá. Eu não quero te ameaçar aqui, longe de mim, não gosto de pregar botando medo em ninguém. Mas quero dizer que existe também essa realidade, sabe? Essa realidade onde o vinho dele não chega, onde você faz o que está na sua mão, só que o que está na sua mão acaba, o seu vinho acaba, a sua alegria acaba, seus planos se frustram, você se decepciona, você escolhe errado. O juízo de Deus na Bíblia é quase sempre Deus entregando os homens a eles mesmos. Vai, fica aí, faz o que você quer. Talvez por isso para mim a condenação pareceu um buraco solitário, porque eu sou uma pessoa que, se Deus me largar, eu fico sozinho. Eu me isolo. Talvez para a vida, você quer ficar sozinho? Olha como é a solidão aí. Olha esse buraco terrível aí. Talvez, não sei. Mas existe um lugar onde o vinho dele não dá. E não dá para você, ou você casa com ele ou não casa, sabe, gente? E é monogamia, sabe? Um conceito muito presente na Bíblia também é esse: fidelidade ao Senhor. O que é idolatria na Bíblia? É uma prostituição, é um adultério, é você amar a Deus, mas você ama muito também uma outra coisa, que tipo assim, sabe, pau a pau com Deus, sabe? Eu amo Jesus, mas também amo aquele negócio, sabe? Isso é idolatria. E o Senhor não aceitará dividir a noiva dele com ninguém. Ele não vai aceitar. Ou você é dele, o seu coração é dele, ou você se entrega a ele, ou não vai rolar. Olha, eu não vim aqui lhe ameaçar, mas de falar a verdade, não vai rolar. Preste atenção. Depois no dia eu quero ter uma consciência tranquila. Fui naquela igreja lá, aquele pastor tão gente boa, achei que estava de boa. Não está de boa se seu coração não for todo dele. O mandamento é amar o Senhor teu Deus com todo o seu coração. Você tem que amar o Senhor com tudo.
Essa é a essência da relação. Ele tem que ser o grande amor da sua vida. Você está casado com Ele. Amém? Com as